Neste momento, a Ucrânia está enfrentando uma crise. Está sob um ataque tão grande que a expressão Costa de Léu descreve perfeitamente a situação. O país enfrenta escândalos de corrupção internos e pressão dos Estados Unidos da América por cessar fogo, já que a guerra não favorece a Ucrânia. Hoje, vamos abordar esse assunto de forma adequada. Vamos conferir agora. Primeiramente, recentemente, surgiram relatos de que o governo Trump apresentou uma proposta para encerrar a guerra na Ucrânia, o que gerou grande polêmica. Como ainda há dúvidas sobre isso, é importante saber que essa informação existe. Vamos ver do que se trata. O plano de paz tem 28 itens divididos em 4 partes. Sistema de paz da Ucrânia, garantias de segurança, segurança europeia e propostas para futuras relações entre Estados Unidos da América, Rússia e Ucrânia. O acordo previa que a Ucrânia cederia toda a região de Donbass à Rússia, inclusive áreas sob controle ucraniano. Também está incluído que as forças armadas da Ucrânia reduziriam seu efetivo pela metade. Incluía que a Ucrânia desistiria de armas principais e reduziria o apoio militar dos Estados Unidos da América. Seria proibida a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia e o recebimento de armas ocidentais de longo alcance, segundo a proposta de cessar fogo para a guerra. O governo ucraniano rejeitou a proposta após sua divulgação pela imprensa. Naturalmente, isso significa praticamente admitir a derrota da Ucrânia e, na prática, abrir mão da sua soberania. Por isso, eles recusaram. Isso pode deixar a Ucrânia vulnerável se a Rússia atacar novamente. Como a proposta de cessar fogo foi discutida só entre Rússia e Estados Unidos, sem a Ucrânia, ela acaba favorecendo a Rússia. Autoridades ucranianas afirmaram que a proposta reflete quase todas as exigências da Rússia e, sem grandes mudanças, a Ucrânia se opõe. Eles recusaram, pois ainda há dúvidas sobre a veracidade da proposta de cessar fogo. No dia 20 de novembro, uma delegação militar liderada pelo ministro do Exército, Dan Driscoll, irá a Kiev discutir o fim da guerra. A partir dessa reunião, saberemos se a proposta de cessar fogo é real. A guerra na Ucrânia segue intensa, com a Rússia realizando ataques aéreos e bombardeios no leste e oeste do país. 25 morreram e 73 ficaram feridas. Em resposta, a Ucrânia utilizou o míssil de longo alcance ATACA, recebido dos Estados Unidos, caso a Rússia dominasse essa região. Assim, eles ficam um passo mais perto de alcançar o objetivo de controlar toda a região de Donbass, que abrange Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Pokrovsk é um ponto estratégico que serve como base logística para o fornecimento de suprimentos em toda a região de Donetsk. Com os frequentes bombardeios em Pokrovsk, a cidade foi destruída e perdeu seu valor estratégico. Pokrovsk serviria como cabeça de ponte se tomada. Por isso, ambos os lados lutam há mais de um ano. Devido aos ataques russos, a Ucrânia não resistiu. Nas últimas 3 semanas, as tropas russas avançaram até o centro e Pokrovsk está prestes a cair. As forças russas avançam e enviam muitas tropas. Além disso, as forças russas estão operando em equipes de 3 pessoas, calculando que mesmo que 2 morram, um consiga chegar à cidade e garantir uma posição estratégica. Com cerca de 100 equipes de reforço se movendo por dia, parece difícil para as forças ucranianas reagirem. Atualmente, a Ucrânia enfrenta grave escassez de tropas. A Rússia reforçou tropas com grandes recompensas, enquanto a Ucrânia sofre com falta de soldados desde o início da guerra, apesar de acreditar em resistência e apoio mundial. No entanto, após a posse do presidente Trump, ele mostrou uma postura amigável em relação à Rússia. E no final, esse plano acabou chegando ao fim. Na verdade, chegou-se até a pensar que talvez nem mesmo os países europeus tradicionais pudessem oferecer apoio. Atualmente, um enorme escândalo de corrupção, envolvendo os principais assessores do presidente da Ucrânia, Zelensky, veio à tona. Existe uma pessoa chamada Oleksiy Chersinyonhu, ex-vice-primeiro-ministro. Ele foi preso sob a acusação de receber subornos em grande escala. A Agência Nacional Anticorrupção revelou que altos funcionários da Energoatom receberam propinas de 10% a 15% dos contratos e cometeram corrupção de 146,5 bilhões de won. Eles também foram a escritórios de lavagem de dinheiro para limpar fundos da corrupção. O presidente Zelensky não repreendeu publicamente aliados acusados de desviar milhões durante a guerra, nem explicou ao povo sua ausência de relação com a corrupção, o que gerou reação negativa. A oposição da Ucrânia exige sua renúncia imediata.
Além disso, o fato de que, anteriormente, parlamentares do partido governista tentaram aprovar projetos de lei que enfraqueciam a independência das agências anticorrupção também está aumentando as suspeitas. Até mesmo a Polônia, ao afirmar que será difícil continuar oferecendo apoio se a Ucrânia não resolver seu problema crônico de corrupção, a Ucrânia realmente se encontra em uma situação muito difícil. A corrupção crônica na Ucrânia acabou se tornando um obstáculo para o país. Se a Ucrânia não combater a corrupção, pode perder apoio, ser pressionada pela Rússia e ficar perto da derrota. Acho que também precisamos dar uma olhada na situação do campo de batalha em outras regiões. Recentemente, as forças russas começaram a aplicar uma nova estratégia ofensiva nas frentes de Siversk, Sloviansk e Liman, tentando pressionar as principais linhas de defesa do leste da Ucrânia, a partir do leste e nordeste. A estratégia ofensiva une ataques aéreos longos, bloqueios táticos, infiltração de pequenas unidades e grupos de assalto, testada na recente batalha por Pokrovsk. Materiais de inteligência de fontes abertas, de 18 de novembro, confirmaram que tropas da Brigada de Elite infiltraram-se ao sul e leste de Siversk. Porém, a linha de frente e o controle do terreno não mudaram. Dentro das forças russas, há análises de que essa infiltração pode ser uma preparação para repetir a batalha de Pokrovsk, também em Siversk. O Ministério da Defesa da Rússia disse ter ocupado ao noroeste de Siversk com operação de engano e bombardeios de drones First Person View, e que ao controlar a área, poderia bloquear a estrada T-0513 entre Lyman e Siversk. No entanto, ainda não há imagens que comprovem isso, e o lado ucraniano afirmou que já impediu o acesso à referida estrada. Por isso, acho que precisamos observar essa situação por mais tempo. O exército ucraniano afirmou que tropas russas fazem infiltrações em grupos pequenos perto de Siversk, reunindo forças discretamente e se preparando para um ataque maior no inverno, quando o solo congelado facilita o avanço. O exército russo usa muitos drones para tentar cortar o abastecimento e a logística da linha de frente da Ucrânia. O mesmo padrão ocorre na linha de frente de Sloviansk e Liman. O porta-voz do 3º Corpo de Exército da Ucrânia disse que russos tentam se infiltrar quando drones são prejudicados pela chuva e escuridão, montando bases avançadas para atacar pelos flancos e cercar. Em especial, as forças russas estão utilizando todos os tipos de drones, como drones First Person View drones conectados por fibra óptica e drones táticos, para neutralizar a barreira de drones da Ucrânia. Eles cortam as rotas de suprimento, coordenam bombardeios e depois avançam com ataques. O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos analisou que as forças russas conseguiram enfraquecer as rotas de suprimento ucranianas na linha de frente de Pokrovsk, continuando suas operações de infiltração e obtendo resultados iniciais significativos. As forças russas estão tentando aplicar o mesmo modelo de sucesso em outros eixos, e desta vez estão concentrando seus esforços em pressionar diretamente as principais linhas de defesa da Ucrânia através das frentes de Siversk, Sloviansk e Liman. Porém, como a tática já foi exposta, não se sabe se terá sucesso ao ser repetida. E para aplicar isso em todas as frentes de batalha, seriam necessários muitos soldados e tempo. Então, ainda é incerto se essa estratégia poderá ser executada até o fim. Atualmente, o problema de isolar ainda mais a Ucrânia está se manifestando não só no campo de batalha, mas também nas mudanças do cenário político do Ocidente. Após a posse de Trump, a estratégia dos Estados Unidos da América para a Ucrânia não está bem organizada. Trump pressiona apoio à Ucrânia, defendendo redução de custos e prioridade dos Estados Unidos da América. Dependendo da situação, às vezes eles apoiam a Ucrânia e às vezes não. A situação é difícil para a Ucrânia, que precisa de tempo na linha de frente, e na Europa não é diferente. A Polônia mudou sua postura para ajustar o apoio à Ucrânia, devido a grupos internos insatisfeitos com a Ucrânia e questões relacionadas à formulação de políticas de segurança. A Polônia foi um dos principais países a apoiar a linha de frente no início da guerra, mas agora está reduzindo o fornecimento de munições e armas, reforçando uma estratégia de prioridade nacional. A Hungria se opõe ao apoio à Ucrânia e dificulta decisões de segurança da União Europeia. Na União Europeia, o aumento dos encargos financeiros e o cansaço dificultam impor sanções mais fortes à Rússia ou apoiar militarmente. A Alemanha é cautelosa por instabilidade interna, enquanto França apoia a estratégia europeia independente, indicando ruptura com os Estados Unidos da América. Essa tendência mostra que a frente unida do Ocidente, na qual a Ucrânia confiava, está enfraquecendo.
A Rússia está aproveitando essa brecha. Vendo divisões no Ocidente, a Rússia intensifica a pressão na linha de frente, mostra confiança e adota a estratégia mais firme para uma guerra longa. No final das contas, no momento em que o apoio vacila e a ajuda diplomática diminui, a própria capacidade da Ucrânia de continuar a guerra inevitavelmente enfraquece. A atual divisão entre a Europa e os Estados Unidos oferece uma oportunidade estratégica para a Rússia, ao mesmo tempo em que empurra a Ucrânia para um campo de batalha isolado por todos os lados. Se continuar assim, a Ucrânia provavelmente será derrotada. O que acham da situação atual? Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.